é trabalhar acerca da doutrina de Deus. E no que diz respeito à doutrina de Deus, nós vamos avançar basicamente em 3 grandes blocos de aulas. O primeiro deles, vamos lidar com a análise da existência de Deus e da capacidade ou não do conhecimento humano em relação a Deus. Ou seja, somos ou não somos capazes de conhecer a Deus? É a pergunta que a gente vai tentar responder aqui ao longo da aula. Na sequência, vamos ver o desenvolvimento histórico do conceito de Deus. Evidentemente, vamos tocar no aspecto triuno de Deus ao longo da história. A melhor forma, a forma mais segura que você e eu temos de ter e temos um conceito acerca de Deus é investigar que conceito deram a ele na história, claro, além daquilo que nos é revelado na própria dele. Na sequência, então, veremos provavelmente no período da tarde, o último bloco, vamos ver a perspectiva adventista trinitariana em comparação com o catolicismo e as demais igrejas chamadas evangélicas e protestantes. Já tem uma leve distinção entre uma e outra também. Qual é a nossa posição? Qual é o nosso credo trinitariano? E assim vamos compará-lo, já que a ideia é resolver um único problema aqui nessa manhã. Nos acusam como adventistas do sétimo dia de que emprestamos a nosso conceito de Deus, que é basicamente o conceito trinitariano, diretamente do catolicismo. E a ideia hoje é tentar dizer que não, nós não só não somos iguais em conceitos trinitarianos, nem em relação aos católicos, nem em relação aos protestantes, como o nosso conceito é um conceito único porque ele é bíblico. Só existe um único grupo no mundo inteiro que tem um conceito verdadeiro de Deus. Esse grupo é o grupo adventista do sétimo dia. Todos os demais, biblicamente falando, e à luz da revelação, eles não têm um conceito pleno acerca de Deus e também não sabem descrever o Deus triuno tal como nós descrevemos. Essa é a nossa grande vantagem. Aí eu concluo sim, dando uma ênfase missiológica, já que só nós temos o conceito original e verdadeiro de Deus. Nós temos uma grande responsabilidade. Qual é? Anunciar o verdadeiro Deus a quem realmente necessita. Tudo bem assim? Se houver qualquer dúvida, já que estamos em uma classe, uma grande classe, por favor, levante o braço, posso dar uma retornada da informação, ampliar um pouco mais, tá certo? Mas não sem antes orarmos. Feche os olhos, por favor. Pai querido, estamos entrando em terreno, em solo sagrado. Nesse momento em que nós desatamos as nossas sandálias espirituais, nós nos desvencilhamos dos nossos pressupostos pessoais e agora abrimos os nossos corações, sobretudo as nossas mentes, para serem conduzidas pelo Teu Espírito Santo na compreensão da Tua natureza essencial, da Tua natureza ontológica e, acima de tudo, Pai eterno, a aceitação de Tua vontade para nós, no Teu nome e na Tua pessoa. Em Cristo te oramos, amém. Vamos seguir em frente? Passamos, portanto, algumas introduções. O que vocês estão vendo no Impact, nessa proposta aqui que a associação tem feita para vocês, o feito, é na verdade o estudo da teologia em suas várias fases diferentes. E quando se trata de teologia, ela não é única, ela tem vertentes, tem ala, tem facetas. E o que você está vendo na tela, por exemplo, a teologia, ela tem sido dividida em uma quantidade muito grande de áreas diferentes. Uma teologia filosófica, a aplicada, você tem feito isso constantemente em tua igreja, quando você mobiliza a igreja em duplas missionárias, em pequenos grupos, e pega os conceitos estudados que a igreja propõe e você os aplica para redundar em quantidade de multiplicação de pessoas. Isso é aplicado. Você tem a teologia bíblica, é aquela que visualiza diretamente o texto bíblico nas suas línguas originais e vai estudá-la fazendo estudos mais profundos, como exegese, a hermenêutica, até trazer do próprio texto bíblico o seu significado original. Por exemplo, o nome Yehoshua, muito utilizado hoje pelos dissidentes adventistas. Essa é uma questão da qual a teologia bíblica vai resolver. A teologia histórica, basicamente, como o próprio nome propõe, ela vai analisar a questão histórica e como a teologia tem se comportado historicamente ao longo das suas várias séries. A teologia sistemática, dogmática, contemporânea, tem tantas outras. Nós vamos nos concentrar hoje na teologia sistemática, já que estamos lidando com uma doutrina específica, que é a doutrina de Deus. E as partes da teologia, portanto, ficam assim:
Os estudos teológicos, de modo geral, são divididos num grande bloco de estudos bíblicos, históricos, doutrinários e práticos. Basicamente, os estudos bíblicos são divididos dessa forma. Os estudos práticos são ligados à teologia aplicada. Os estudos históricos, você vai analisar várias épocas dentro da história, como o período patrístico, medieval, reformado, contemporâneo, pós-moderno e assim por diante. Na sequência, você pode escolher, por exemplo, a teologia reformada da Idade Média e estudar basicamente o arminianismo, de onde nós originamos a nossa doutrina da salvação, embora não sejamos exatamente iguais a eles. Você tem, portanto, o calvinismo, o wesleyismo e assim por diante. Nos estudos bíblicos, concentra-se basicamente em trabalhar com a exegese textual, não dá tempo de falar acerca disso, hermenêutica e as teologias do Antigo e do Novo Testamento. Além do sentido original da Bíblia, se investiga, portanto, a teologia desses dois grandes blocos divididos dentro da Bíblia. Portanto, finalmente temos os estudos doutrinários que levam em conta a teologia bíblica, histórica, filosófica e a teologia sistemática. E essa é a nossa concentração hoje, exatamente em relação à teologia sistemática. E vamos ver, portanto, a doutrina que eles estudam. As Escrituras, Deus, homem, pecado, texto, salvação. Vamos nos concentrar basicamente em estudar hoje a doutrina de Deus. Só uma curiosidade, já que o ambiente nos permite. Há uma distinção muito prática entre a teologia bíblica e a sistemática. Alguns costumam colocá-las em lugares contrários. Encontra aí contradições entre elas. Na verdade, não há contradição, uma acaba sustentando-se na outra. Hoje, teólogos sistemáticos, teólogos bíblicos têm entrado em harmonia e chegado a conclusões bastante interessantes. Por exemplo, a diferença metodológica da teologia bíblica, ela tenta entender o texto bíblico, é uma disciplina textual. Como eu falei no início, ela vai verificar e estudar basicamente as questões mais ligadas à língua, ao idioma, para trazer do mesmo um sentido mais original possível. A teologia sistemática, ela tende a entender a realidade como um todo, da perspectiva de Deus e de suas ações. É uma disciplina chamada de ontológica. A palavra ontologia, ela é uma área da filosofia que estuda o ser de modo geral. Então, a teologia sistemática, ela vai utilizar um método onde ela não se limita somente ao texto bíblico, mas ela vai lançar mão de outras áreas para compreender o texto bíblico, como, por exemplo, a arqueologia, a filosofia, a sociologia, a antropologia e tantas outras dias por aí, para que o sentido do texto ele se amplie um pouco mais. Ok? Dito isso, vamos avançar, portanto, na concentração maior, que é a doutrina de Deus. Eu começo então dizendo que em teologia, Deus ele é o centro realmente dos nossos estudos. A realidade de Deus, posso afirmar a vocês, a realidade de Deus, ela é o primeiro elemento da teologia cristã. Por que eu digo isso? Pelas simples razões, e eu já vou citar e falar um pouco mal de Tomás de Aquino um pouco mais à frente, mas já antecipo uma frase dele, da qual eu gosto muito e vou também utilizá-la no final da aula. Ele diz que em teologia, um pequeno erro no começo pode levar a grandes erros nas conclusões do quê? Finais. Observe bem essa frase. Um pequeno erro no começo pode levar a grandes erros em suas conclusões finais. Eu volto a repetir: a realidade de Deus, o ser de Deus, a sua natureza, a sua essência, ele é o primeiro elemento daquilo que vocês se propõem a estudar aqui no nosso curso, que é teologia, a teologia cristã. Biblicamente falando, alguns tentam pensar, ou pensam, que a teologia ela começa, por exemplo, com a criação. A melhor forma de estudar a teologia é investigando a criação. Está no Gênesis, no início, então vamos investigar capítulo 1, verso 1. Ali está inserida a questão da criação. Biblicamente falando, alguns são tentados a pensar assim, outros são tentados a pensar que doutrinariamente a coisa mais correta a fazer, já que Cristo é o centro de toda a Bíblia, o mais correto é estudar a teologia começando por Cristo Jesus. Só que esse evidentemente é um equívoco, por algumas razões. Primeiro, somente depois de estudarmos sobre Deus e sobre a sua realidade é que nós poderemos tentar entender o que as Escrituras afirmam sobre a criação, sobre Jesus Cristo, salvação, escatologia e tantos outros temas. Deixa eu te dar um exemplo bem concentrado aqui. Se estudamos acerca de Cristo Jesus, certo?
temos que entender, por exemplo, se estudando acerca sobre Deus, temos que ver, por exemplo, Deus criou ou não criou o tempo no processo de criação? Ele se relaciona com o tempo ou não? Essa é uma pergunta, quando a gente trata de Deus e de criação. Outro assunto, sobre salvação, por exemplo. Se você vai estudar salvação como prioridade, implica primeiramente em reivindicação do caráter de Deus. Salvação não é um ato de Cristo veio e morreu por você, não é só isso. Primeiramente, salvação é uma decisão antecipada à criação do planeta Terra, que tem uma relação direta com a reivindicação do caráter de Deus. Portanto, a gente volta à origem, estudando acerca de Deus em si. Quem é Ele? Quem é o seu caráter? Como foi imaculado no processo do grande conflito ainda no céu? Então eu tenho que primeiro estudar Deus. Uma vez que eu estudo Ele, aí eu vou ter condições de compreender finalmente as suas ações no planeta Terra no aspecto da salvação. E assim vai. Portanto, se tivermos aqui nesse gráfico um sistema teológico, todos os assuntos, salvação, etc, etc, aqui dentro, o centro desse sistema teológico tem que ser o próprio Deus. A palavra grega que aparece ali no centro é uma referência a Deus, ok? Portanto, a maneira como entendemos a realidade divina determinará o entendimento sobre a ação divina. Repito, somente quando compreendemos a Deus, em primeiro lugar, aí vamos entender por que Ele mandou, por exemplo, exterminar, causando um genocídio em uma população onde não sobra sequer criança nem animal. Somente quando estudamos a sua essência, a sua natureza, podemos compreender tais ações de Deus. Aí sim fica mais fácil. Portanto, a realidade divina e a ação divina, elas irão moldar a maneira como nós entendemos o resto dos ensinos da fé cristã. Tudo bem até aqui? Posso avançar? Vamos avançar. Vamos entender a existência de Deus em primeiro lugar. Não dá para estudarmos acerca de Deus se não tratarmos um pouco dentro da doutrina de Deus acerca de sua própria existência. E existe esse filósofo ainda vivo dos tempos contemporâneos, chamado Derek Effett, e a pergunta por que as coisas existem é a mais profunda questão da filosofia hoje. E esse filósofo diz o seguinte: nenhuma pergunta é mais sublime do que por que há um universo? Por que existe algo ao invés do nada? Essa é uma pergunta interessante que alguns tentam responder. Por exemplo, na tela que você está vendo agora, o mais famoso ateu militante do planeta Terra, que criou recentemente na Inglaterra uma associação de ateus, coisa que não era comum até o início do século XXI. Richard Dawkins, ele trabalha em Cambridge, na Inglaterra, e ele, se você for acessar o YouTube e digitar o nome dele, você vai ver figurando ao lado de vários outros, assim ditos teólogos, com discussões profundas acerca da existência ou não de Deus. E ele entra em discussões profundas com filósofos, com biólogos, etc. Ele mesmo é um biólogo de mão cheia, deu uma excelente contribuição para a biologia, pelo menos no âmbito do universo do materialismo, e dando uma contribuição forte em relação à teoria da evolução, embora muito contestado por Michael Beck, um outro cientista cristão que jogou muito das questões deles realmente por terra. Esse homem escreve esse livro chamado Deus, o Delírio, traduzido já para a língua portuguesa. Seria interessante para aqueles que tivessem a curiosidade de acessar esse livro, darem uma lida realmente, porque os argumentos que ele utiliza em relação a jogar por terra a existência de Deus são argumentos bons, fortes, mas não suficientes, porque tem muita especulação filosófica. Eu já explico a razão. Na sequência, entra um outro grande cientista, muito conhecido por vocês, que hoje está sentado na cadeira de Isaac Newton, nada menos do que Isaac Newton. Ele trabalha em Cambridge também. E Stephen Hawking escreve uma breve história do tempo. Ele se tornou muito popular, um grande best-seller no mundo inteiro. Stephen Hawking, na ocasião em que escreveu esse livro, dizia o seguinte, e parecia aceitar o papel de Deus na criação do universo, dizendo que acreditar em um Criador não era algo incompatível com a ciência. Pelo menos era o que ele dizia na época. Os anos se passam e pelo menos em torno de 7 ou 8 anos ele senta em seus próprios pensamentos e toma pelo menos 2 grandes teorias universais. E ele escreve um outro livro, The Great Design. E nesse livro ele já afirma exatamente o oposto. Categoricamente, que as novas teorias que ele mostra diz que o universo não precisa de um criador. O universo ele consegue se criar sozinho, puramente por leis e forças
da própria natureza. Ele vai usar, portanto, argumentos interessantes. Ele pega, por exemplo, a ideia do Big Bang, que é essa explosão cósmica que originou o universo, pelo menos na cabeça dos grandes cientistas e astrônomos na atualidade. E ele vai, na verdade, dizer que existem forças, energias positivas e negativas no universo, que vêm diretamente de um tal de um buraco negro. E existem, tudo isso realmente existe. Nós entramos em contato com uma grande cientista adventista que trabalhou naquela equipe recente, onde o universo ficou conhecido agora, através dos noticiários, de uma equipe que trabalha para capturar ondas sonoras de energias que surgem dentro de buracos negros. E, infelizmente, dentro dessa equipe tem uma adventista, uma cientista adventista, e consegui capturar uma série de informações dela, publiquei até na minha página do Face, ela explicando como isso de fato se dá. Aqui ela entende, nós não entendemos de nada disso. Dá uma certa segurança. Tem muita coisa do que esses caras falam que são muito interessantes e que são reais, mas tem muita especulação. E Stephen Hawking entra com uma especulação. Ele é um dos poucos cientistas que se lança na tentativa de explicar agora a origem, o nascimento do universo. Até então ninguém tinha arrolado fazer isso. Ele propõe então uma teoria interessante. Ele pega as ideias de Newton sobre leis gravitacionais, com leis fixas newtonianas, mais a fórmula secreta e super empolgante de nada menos do que Albert Einstein. Ele soma essas duas ideias, ele consegue então, com sua genialidade fantástica, fabulosa, imaginar o surgimento do universo. E só para resumir, ele disse que, na verdade, porque existe uma lei, como a gravidade, o universo pode e vai criar a si mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual existe algo ao invés do nada, respondendo aquela pergunta do filósofo. O tempo não me permite aqui descrever como isso acontece, em termos mais técnicos, tá? Eu vou deixar isso para que a gente converse aí das paralelas na hora do almoço ou com outra oportunidade que me for dar, tá? Eu tenho que avançar, só para deixar vocês conscientes de que existem gigantes intelectuais que acreditam que o universo surgiu por si só e, portanto, não há nenhuma razão pela qual Deus ele possa ter criado absolutamente nada. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que nós fazemos, nós meros mortais, que não entendemos nada de astrofísica, nada de astronomia, muito menos de física quântica, o que dizer de nós, meros mortais? Vamos continuar fazendo essa pergunta? Deus realmente existe? A nossa resposta será sim, sim, sim. Eu quero estimular você a continuar dando uma resposta positiva a essa pergunta. Deus existe? Sim. Óbvio que sim. Sim. A gente não consegue provar, assim também como eles não conseguem provar que Deus não existe. Isso é o mais importante. E já digo por quê, tá certo? Diz o tolo em seu coração, diz o Salmo 53, verso 1. O que o tolo diz? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não devemos considerar esses caras como pessoas que não merecem o nosso respeito, tá bom? Não são homens usados pelo diabo. Eu não gostaria de considerar assim. São grandes homens que têm dado grandes contribuições. Se você está sentadinho, confortável aqui hoje, agradeça realmente a existência da própria ciência no seu processo mais avançado. Existem muito mais contribuições excelentes que eles têm dado do que contribuições negativas realmente. Mas claro, ideias como essas eles têm seus pressupostos. São evolucionistas que nós temos que respeitar, assim como eles respeitam também os nossos pressupostos. Vamos avançar. Mas a Bíblia admite que é tolice encarar a ideia de que Deus realmente não existe. Portanto, vamos avançar agora na questão do conhecimento de Deus. É possível conhecermos realmente a Deus? Existe um problema chamado epistemológico. A epistemologia é uma área da filosofia que ela vai se lançar em trabalhar sobre a ciência do conhecimento. Ela vai fazer várias perguntas. Posso eu conhecer ou não? Qual é a base do conhecimento? Todas as questões sobre a capacidade do ser humano de capturar informações fora dele e identificar corretamente, isso em filosofia é chamado de epistemologia. Ok? E no sistema epistemológico existem alguns problemas e algumas perguntas. Geralmente o problema vem em forma de pergunta quando se trata de ciência, e aqui não é diferente. A pergunta principal é possível o conhecimento? E eu até estenderia um pouco mais. É possível nós realmente conhecermos a Deus, já que Ele é um ser completamente transcendental, que vive fora totalmente do nosso espaço sideral, podemos dizer assim? Outras perguntas surgem como consequência dessa na questão epistemológica. Somos capazes de conhecer a verdade? É possível um sujeito apreender um objeto?
já que sujeito e objeto são dois elementos básicos para o processo do conhecimento, tá certo? Por exemplo, se eu estou diante desse vaso de flores, ele é um objeto conhecido e eu sou um sujeito conhecedor. Evidentemente, quando os meus olhos capturam a imagem, eu vou fazer uma descrição dessa imagem total. E o meu conhecimento do objeto depende dos meus sentidos. Portanto, o sujeito e o objeto são dois elementos básicos para que o conhecimento ele prevaleça. Correto? Nesse sentido, sou eu capaz realmente de conceituar isso de verdade? Será que isso de fato é feito do material que nem realmente se propôs? Existem coisas além disso aqui ou não? São questões filosóficas que vão ser respondidas realmente. Quais são as possibilidades do conhecimento humano? Essas respostas geralmente elas são dadas à luz de duas grandes escolas filosóficas e científicas, que é o ceticismo e o dogmatismo. Não vou me ater muito ao dogmatismo, e minha concentração maior no ceticismo, que tem como base, evidentemente, aquilo que é totalmente racional. O cético, ele se lança para o conhecimento já com suas dúvidas metodológicas. Ele vai duvidar do objeto ao extremo. Ele vai exigir que a resposta do objeto venha só após muita análise. Por isso que ele é um cético e, evidentemente, ele vai precisar do seu universo racional para classificar o objeto o qual ele está estudando. Ok? Posso avançar? Tudo bem até aqui? Eu vou avançar. E aí é o seguinte, no racionalismo, a experiência sensorial, ou seja, os meus sentidos, paladar, tato, visão, olfato, etc., eles não têm muito valor dentro do racionalismo. Porque, segundo eles, tudo isso pode nos enganar. E, de fato, se você pega um bastão e mergulha dentro de uma água cristalina, a impressão que dá é que o bastão quebrou. Tem ali uma ilusão de ótica. Você ouve uma confusão visual. Olhando no deserto ao longo, quando o sol entra em contato com a superfície no horizonte distante, a impressão que dá é de que aquilo ali é de fato água. Então, essas ilusões que os nossos sentidos não são capazes de identificar corretamente, no racionalismo não é confiável. Portanto, eu não posso emitir um parecer de que eu de fato conheço o horizonte, porque eu não sei se ali existem realmente só areia pura e escaldante, ou se ali de fato existe água. Então eu tenho que partir para que vertente? Eu tenho que ficar limitado unicamente a explorar o objeto e a identificá-lo e a conhecê-lo a partir daquilo que eu posso raciocinar inteiramente através dele, de várias formas, ok? Portanto, nesse caso, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro, capaz de ser universalmente aceito. Portanto, repetindo, razão e lógica são elementos essenciais usados pelo dogma, pelo ceticismo racional, para dizer o que é certo ou o que não é. Isso será aplicado também à pessoa de Deus, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Nesse sentido, o racionalismo tem alguns problemas, e aqui já antecipo um deles para vocês, tá certo? O primeiro problema é que existe um limite para o raciocinar. Por quais razões? Nós sabemos de que nós não temos, e até mesmo eles admitem isso, a capacidade total e plena do nosso cérebro, do uso cerebral. Há quem diga aí, os mais empolgados cientistas, que nós somos capazes de raciocinar com no máximo aí 5, 7% da nossa capacidade cerebral. Numa linguagem bíblica e da revelação, a gente pode dizer que nós estamos com um defeito, porque o pecado limitou a nossa capacidade de raciocínio. Logo, assim como eles não confiam nos sentidos para identificar algo como verdadeiro, nós também não identificamos um raciocínio lógico pleno para determinar o que é certo e o que é errado. Nesse caso, existe um limite para o raciocinar. Após esse limite, o que acontece é raciocínio filosófico, ou seja, especulação. Porque o que a filosofia faz, o que o filósofo faz na verdade, é somente imaginar e dar conceitos através de sua própria razão. Ele vai usar a razão ao extremo, ao máximo que ele puder, para tirar conceitos. Por exemplo, os filósofos pré-socráticos, aqueles que viveram antes dos clássicos, Platão, Sócrates e Aristóteles, como por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro e tantos outros, eram homens com uma capacidade fantástica. Por exemplo, Tales de Mileto, que viveu no sexto século a.C., ele conseguiu, sem nenhum equipamento técnico, sem nenhuma luneta mágica, sem nada, precisar exatamente o eclipse que ocorreria no dia 28 de agosto
de 528 a.C. Como isso é possível? Só com a razão humana? Só com a capacidade? Sem nenhum material tecnológico ali? Isso é realmente impressionante. Agora, claro que a mente humana tem essa capacidade de fazer com que o pensamento voe e imagine muitas coisas, mas nem tudo é real. Nem tudo é real. Isso é só, tem muita coisa que é só especulação e imaginação. Deixa eu dar um exemplo bem aqui nesse sentido. Veja um problema: a teoria do Big Bang, essa explosão que iniciou o universo inteiro, e que quando essa explosão cósmica acontece, o que resulta dela, os seus múltiplos organismos se espalham pelo espaço, pelo universo, se resfriando e constituindo planetas, massas, enfim, tudo que nós vemos hoje, estrelas, etc. É uma ideia interessante. Há até aqueles que tentam conjugá-la com a ideia do Gênesis capítulo 1, verso 1, e houve luz. Eles tentam associar isso com essa explosão cósmica. Olha, eu não sei, sabe por quê? Porque a teoria do Big Bang não pode ser testada. Ela nunca será considerada uma teoria. Ela é uma suspeita filosófica de como o universo saiu. Portanto, isso é conhecimento filosófico. Isso é especulação. Ninguém pode provar isso e demonstrar. Porque a base do cientista é que ele tem que testar várias vezes para que a coisa ocorra. Por exemplo, como é que eu sei que a água ferve a 100 graus? É porque alguém foi lá e colocou na panela, colocou a água, tacou fogo e esperou chegar a essa ebulição de 100 graus. Ele faz esse experimento repetido várias e várias vezes até que se torne uma lei universal. Ninguém conseguiu testar, ninguém esteve lá no início para verificar essa explosão cósmica, etc. Isso é especulação. Por que eles agem dessa forma? Por uma razão simples. É porque a teoria do Big Bang, criada aí na década de 60 por dois grandes astrônomos belgas, eles tinham um pressuposto. Qual era o pressuposto deles? Qual era o pressuposto deles? Evolução. Como eles descartam a possibilidade da existência de Deus? O universo tem que ser originado de outra forma. Eles vão dar outras informações. E é claro, como eles não podem testar, eles vão partir para a imaginação. Amigos, se for para imaginar, eu também vou imaginar especulativamente. E vence a especulação mais lógica que tiver. Tá bom? Mas nós não trabalhamos com especulação, nós trabalhamos com revelação, com coisas palpáveis. É o que vamos fazer agora. Tudo bem? Posso avançar? Portanto, esses dois homens, Stephen Hawking e Richard Dawkins, nesses dois grandes livros, os quais eu considero assim, existe muito mais raciocínio filosófico do que ciência empírica e moderna. Ok? Você pode até não entender desse assunto, mas entende uma coisa: esses caras, como dizem o ditado, eles viajam muito mais na maionese do que tem consistência científica sólida. E eu volto a repetir: imaginação por imaginação, podemos fazer também com que a nossa funcione e dê informações não lógicas quanto eles dão também dentro das explicações dele. Tá certo? Vamos partir agora para a pergunta mais importante dentro ainda dessa primeira sessão. Epistemologicamente falando, é possível para você e para mim, é possível para um ser humano conhecer a Deus? Sim ou não? Antes de responder, deixe de ver a perspectiva científica acerca do conhecimento de Deus. Você quer provar algo em ciência, você precisa lançar mão do método científico. E as etapas necessárias para isso são as seguintes: primeiro, a observação. Olhe o mundo e perceba alguma coisa notável ao seu redor, digna de análise. E aí você precisa de um fato concreto para analisar. Uma vez que você faz isso, você parte para a segunda etapa do método científico, que é perguntar. Qualquer perguntinha boba, ela é base para pesquisa bastante profunda. Escreva uma pergunta sobre esse fato. Por exemplo, o que ele é? Quais são suas causas desse fenômeno natural que está aparecendo diante de você? Segundo, terceiro, de melhor, vem a hipótese. A hipótese é aquilo que o próprio nome diz. Hipótese significa, uma tradução em português, algo bem fraquinho. Hipotermia, por exemplo, temperatura mais baixa, algo fraco. Você tem uma suspeita da resposta, mas você não tem certeza, precisa testar e dar essa informação mais para frente. Então, baseando-se no conhecimento científico atual, imagine a provável resposta dessa pergunta que você tem acima. Na sequência, você tem a quarta etapa, que é a experiência. Faça um teste em circunstâncias
controladas, o resultado vai confirmar ou negar a sua hipótese. Por fim, você tem a conclusão. Isso existe ou não existe? Sim ou não? É assim que a ciência ela trabalha. Qualquer coisa fora disso conspira contra ela própria. Agora, isso não pode ser aplicado a Deus, ok? O método científico não pode ser aplicado nem para provar a existência de Deus e nem para negar a existência de Deus ou qualquer coisa relacionada a Deus, nem mesmo a sua própria natureza. Por meio do método científico é impossível provar que Deus não existe, tá certo? E que nós não podemos conhecer, porque o método científico só consegue testar a validade da hipótese. E se eu colocar uma hipótese aqui chamada Deus existe, isso vai exigir testes para serem refutados através de provas, ok? Se eu não tiver prova, eu não posso dizer que Deus não existe. Portanto, a ciência hoje, no auge de sua capacidade evolutiva, ela não pode demonstrar cientificamente que Deus não existe. Estamos em vantagem também, não sobre eles, evidentemente, mas estamos em vantagem porque eles não podem provar, assim como também nós não podemos provar a existência de Deus. Temos, por exemplo, 5 grandes provas clássicas que surgiram aí na Idade Média para cá acerca da existência de Deus, muito utilizada por seminários evangélicos e católicos, mas essas provas não são dignas também de crédito, nem de nossa parte, nem da parte deles também, tá certo? Porque existe limite para isso. Nós não podemos provar, volto a repetir, a existência de Deus, assim como eles também não podem provar a não existência de Deus. Portanto, estamos livres para continuar a especular segundo o que ele diz. Se a dúvida metodológica é um nome técnico criado por René Descartes, aonde ele, baseado numa historinha mitológica, ele diz que tudo que ele precisa, assim como um cara da mitologia que segurava um globo sobre seu próprio ombro, era um ponto, chamado de ponto arquimediano, já que Arquimedes, para segurar o globo terrestre, era só de um ponto fixo no seu pé para poder mover o globo. E tudo que ele precisa, Descartes, era só de um ponto fixo para mover as suas ideias. E o ponto físico de contato dele é chamado de dúvida, ou seja, ele parte para tudo que ele conhecia até então, ele começa a duvidar de tudo e recomeça tudo de novo, raciocinando acerca do conjunto de ideias que ele tinha, tendo como base agora unicamente um raciocínio lógico e nada mais que isso. Se a dúvida metodológica for aplicada à crença em Deus fora da revelação, nós teremos um resultado catastrófico. O resultado será a negação da capacidade humana de conhecer a Deus. Esse vai ser o resultado. Por quê? Porque a faculdade cognitiva humana é limitada, ela é finita. Ela não pode conhecer qualquer coisa que esteja além e por trás dos fenômenos da natureza. Não pode. Ela tem que se limitar realmente àquilo que é natural. Certo? Nesse caso, podemos categoricamente dizer que a razão teórica só se relaciona com fenômenos conhecidos, ou seja, naturais, possíveis de experimento, ignorando aquilo que transcende os fenômenos naturais. Eu não posso, em outras palavras, dizer o seguinte: eu não posso discutir com quem não acredita em Deus. Você não acredita na ciência? Quando eu era um ateu, no auge da minha adolescência, um comunista, ateu convicto, ninguém absolutamente ia discutir comigo acerca disso, porque eu não acreditava. Então é tolice querer discutir. Essa ideia de que o ateu, ele, no final das contas, vai se acertar com Deus, e quando o avião está caindo, ele se arrepende ali na hora, etc. Isso não existe. O ateu, isso é irrelevante. Deus, assim como na tua cabeça você não concebe a ideia de não crer em Deus, para ele também não se passa pela cabeça dele essa ideia de acreditar em Deus. São dois terrenos distintos que não se harmonizam. São duas forças contrárias, antagônicas, que nunca vão se harmonizar. Nós não temos que estar preocupados com isso. Nossa preocupação é: Deus, ele se apresenta no plano da sua própria revelação, e não necessariamente ele se limita àquilo que é a nossa capacidade cognitiva de conhecer. Nós só conhecemos a Deus tão somente porque ele se revela a nós, nada mais que isso. Do contrário, nem saberíamos da existência de Deus. Posso avançar? Vamos avançar. Portanto, quando se trata de Deus, aí sim entramos no terreno mais nosso. Deus, ele é incognoscível, no sentido de que nós não podemos conhecê-lo? Sim, isso é verdade, a Bíblia admite isso. Isaías 40, verso 18 diz assim: com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Não dá para você conhecer a Deus, dá? Não.
Se ele não se revelasse a você, você jamais saberia da existência de Deus, certo? Por outro lado, a igreja cristã confessa que é possível conhecer a Deus. Já aqui em João capítulo 17, versículo 3, assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro. Portanto, nessa questão de capacidade ou não de conhecer a Deus, nós o conhecemos sim, porque a Bíblia nos permite assim fazer, mas também nós o desconhecemos porque ele também se permite assim fazer. Ok? Vamos em frente. Vamos voltar à questão do sujeito e objeto do conhecimento de Deus, já que discutimos isso aqui no início. No que se trata do sujeito, nós somos finitos. O nosso cérebro tem limitações para conhecer um ser infinito e superior, como é o caso de Deus. Ora, isso 1 Coríntios 2, versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Agora, o que é discernir espiritualmente? Discernir espiritualmente nada mais é do que a atuação do próprio Espírito Santo no teu cérebro, para que você tenha condições sim de capturar a informação correta acerca de Deus, já que ele é o nosso objeto, entre aspas, digamos assim, ele é o objeto que você deixa conhecer. A forma com que eu vou conhecê-lo não é através do meu raciocínio lógico, e nem através do que eu estou vendo, porque nem você sequer viu a Deus ainda. Você só conhece ele porque o Espírito Santo revela a você. Como diz o próprio texto bíblico: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência. Ele vai completar o texto. Ora, sabedoria aqui só é uma tradução para a filosofia natural e ciência moderna. Não se glorie o sábio na sua filosofia natural, nas suas especulações filosóficas, nem na sua empolgação científica no que se trata de definir a existência ou a inexistência de Deus. Se você tem que conhecer a Deus, faça, porque Ele se dá a conhecer. É Ele quem faz, é Ele quem se revela para você e se dá a entender, dizendo quem Ele é realmente. Portanto, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? É um pressuposto. Assim como aqueles que se aproximam da ciência o mais possível, eles vão se aproximar com um pressuposto evolucionista e vão descartar completamente qualquer interferência sobrenatural, supernatural, que vai influenciar, apontar para suas decisões finais e suas conclusões finais. No nosso caso, quando nos aproximamos de Deus, nós temos que ter um pressuposto. Qual é o pressuposto nosso? Deus existe. O resto, Ele cuida, porque está dentro realmente de sua palavra. Tá certo? Daqui a pouquinho eu volto falando acerca das fontes do conhecimento. Aliás, acho que eu tenho uns 4 minutinhos, dá para avançar ainda aqui na fonte do conhecimento. Deixa-me só argumentar algumas coisas. Para o conhecimento teológico, necessariamente, existem algumas fontes interessantes para o estudo acerca de Deus. O primeiro deles, por incrível que pareça, é o ateísmo. Por que o ateísmo é uma fonte para o conhecimento de Deus? Pelo simples fato de que existem 3 tipos de ateus. Existe o ateu dogmático, é aquele que nega categoricamente a existência de Deus e não tem nenhuma preocupação em discutir acerca disso. Existe o ateu cético, que não só diz que Deus não existe, mas ele duvida da capacidade de qualquer um de nós de demonstrar a existência ou o conhecimento acerca de Deus. E existe um ateu crítico, por exemplo, Richard Dawkins, por exemplo. Ele é um ateu crítico, militante, que agora une suas forças científicas em torno dele e sai propagando pelo mundo afora a impossibilidade da existência de um ser superior. Como resultado disso, nós vamos ter aquilo que é chamado de apologética cristã, que é uma área, é uma disciplina da teologia, que vai pegar todos esses argumentos e vai contra-argumentá-los. Aí temos uma fonte do conhecimento acerca de Deus, baseado naquilo que falam negativamente acerca de Deus. Essa é uma excelente fonte, tem sido muito utilizada. Os adventistas do sétimo dia, eles começaram a sua existência através de fontes apologéticas, curiosamente falando, né? Na sequência você tem a própria filosofia, que não é confiável para a fonte do conhecimento acerca de Deus. Pode-se utilizar algumas coisas da filosofia? Sim, mas nem tudo em filosofia é realmente confiável. Temos que olhar com muita desconfiança para ela, porque ela na verdade é só o resultado natural da especulação do cérebro e do raciocínio humano. A ideia de Deus baseada na contemplação da natureza e eventos históricos, que é a chamada filosofia natural, muito utilizada pelos escolásticos na Idade Média, os grandes teólogos católicos como Agostinho, Tomás de Aquino e assim por diante. Eles trabalharam Aristóteles como base, não a Bíblia, e aí começaram a
ventilar uma série de conceitos a respeito de Deus que prevalece até hoje, tanto em igrejas católicas quanto aqui em igrejas protestantes, mas que nada tem a ver com aquilo que é chamado de conceito de Deus dentro da própria Bíblia, como nós veremos um pouco mais à frente. Uma outra fonte do conhecimento teológico são a história das religiões. Hoje existe um curso em teologia que está em alta no mundo inteiro, especialmente no Brasil, chamado de ciência da religião. Você acaba sendo um cientista nessa área. Você vai estudar os fenômenos religiosos, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, as grandes religiões, o islamismo, e vai estudar os fenômenos existentes entre eles: revelação, manifestação, possessão, o que quer que seja. Ao estudar, você vai encontrar como Deus se manifesta em cada uma dessas religiões. Essa é uma fonte de conhecimento teológico, sim, mas também ela não é plena para tratarmos aqui. Existem outras chamadas de múltiplas fontes do conhecimento teológico, utilizado tanto por católicos quanto por protestantes, porque eles vão lançar mão dos conhecimentos bíblicos, da tradição do catolicismo, ou seja, a tradição católica nada mais é do que escritos de grandes teólogos desde o século II até Tomás de Aquino no 13º século. Eles vão juntar todo esse material, transformar esses homens em doutores da igreja, porque a igreja reconhece neles que eles deram uma grande contribuição teológica, e o material escrito deles passa a ser colocado em pé de igualdade com todos os livros da Bíblia. Portanto, o Concílio de Trento, em 1453, eles dão uma martelada dizendo que todos os escritos desses homens, eles são colocados em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, e é, portanto, uma continuação da Bíblia, assim como as encíclicas papais na atualidade também o são. Então, Bíblia, tradição, filosofia e experiência, eles juntam tudo isso para então revelar o que eles acham acerca de Deus. Imagina você que o resultado final disso é muita especulação contrária à própria revelação bíblica, como veremos mais em frente. A proposta nossa aqui, voltando no outro bloco, é trabalharmos o conhecimento de Deus e definirmos, através da revelação, quem é Deus, a sua relação triuna, baseado unicamente na Escritura Sagrada, ou seja, na sola Escritura, um termo muito conhecido de vocês, muito utilizado ali na Idade Média pelos protestantes reformadores, onde dizia: tão somente a Escritura e somente a Escritura. Essa é a nossa base de estudo para conhecermos a Deus e deixar que Ele mesmo se revele para nós, e Ele mesmo dê o seu autoconceito para nós, e não especularmos em torno de quem é Deus ou quem deixa de ser, utilizando elementos que não estão dentro da revelação. No retorno, a gente continua o assunto com vocês. Obrigado.